Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos Entrevista. Esse espaço democrático e livre para a gente poder falar de cinema nacional, para falar do audiovisual brasileiro, falar com quem está fazendo o audiovisual brasileiro. Nós já tivemos diretores, produtores, atores, atrizes, roteiristas, historiadores aqui na página. E assim, é um prazer imenso trazer a equipe deste filme de terror, suspense, mistério, né? Essa noite minha alma partirá. Só o título desse filme já merece, né? Já merece que ele seja visto, né? Porque isso nos remete aos filmes de terror dos anos 30, 40. Então, um prazer imenso, Igor Vascos, Cristiano Barbado, cara, que prazer ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Vai ser um bate-papo muito bacana. Eu amo filme de terror, apesar de me segurar muito para ver, mas eu adoro filme de terror e o de vocês, assim, foi um prazer imenso ter assistido as vezes que eu assisti. Então, sejam bem-vindos. Cara, o espaço é de vocês, vai ser um prazer esse nosso bate-papo. A gente que agradece pela oportunidade, pelo convite, por ter gostado do filme, né? Com Assim, certeza. acho que a ideia, principalmente quando a gente faz terror, não é nem que as pessoas gostem. Óbvio que acho que como artistas a gente sempre quer que o maior número de pessoas gostem do trabalho que a gente faz. Uhum, Mas sendo fãs de terror, como eu e o Christian nós somos, a gente sabe que terror é um gênero muito divisível, né? Então, ver Polarizador, pessoas né? bem polarizador. Então, ver pessoas gostando do filme, assistindo o filme, gostando, né? E ter as reações empolgadas, eu acho que, enfim, é um pouco motivador, assim, de continuar trabalhando e fazendo. uhum, com certeza. Bom, Igor, eu preciso começar com você, assim, né? É, Filme de terror segue uma estética, a gente sabe, né? Normalmente segue uma estética, segue uma linha narrativa, né? Essa noite, Minha Alma Partirá segue uma linha dos filmes de terror dos anos 30, 40, até um pouco antes ali, dos anos 20. É uma linguagem visual que a gente já viu, assim, nos filmes de terror, mas tem muita da sua assinatura. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de criação, né? Se você bebeu em alguma fonte, se você teve uma referência muito específica. Nós fomos, né, o cinema nacional foi assim um berço de cinema de terror, começando ali por Zé do Caixão, né, o José Mujica, apesar da estética, da escatologia, né, até mesmo da pornografia, né, do exibicionismo, mas era filme de terror, né, era filme de maligno, né, como se chamava. Eu queria que você contasse essa estética, como foi a inspiração, quando você pegou o roteiro de Essa Noite Minha Alma Partirá, você falou, nossa, eu vou fazer desse jeito. Queria que você contasse um pouco. Eu acho que, assim, eu posso falar muita coisa, porque eu acho que tem muito filme, foi um processo, assim, bem rico, eu acho, Uhum, rico de referências e rico de reflexões que a gente teve, né? Então, assim, para mim, né, como roteirista também do filme, né, que eu e o Christian a gente escreveu junto, para mim, eu não consigo escrever o roteiro sem pensar já na imagem, sabe? O que uhum, pode ser o problema algumas vezes, porque como roteirista a gente aprende que uhum. você tem que É verdade. escrever, você tem que escrever sem dar direção. Mas quando sou eu que vou dirigir, eu sabia que eu ia dirigir, eu me dei essa liberdade de já pensar em algumas coisas, né? Uhum, Então, assim, desde quando a gente começou a escrever o roteiro, eu já tinha algumas ideias de estéticas, de concepções visuais, já começavam, assim, uhum, tipo, a me direcionar já no roteiro. Algumas dessas eu dividia com o Christian, né? E até algumas das referências que a gente teve no roteiro também acabavam influenciando a imagem do filme, né? Então, as coisas que eu já uhum, começava a imaginar para a fotografia, para o visual do filme. Então, assim, quando a ideia do filme surge, deixa eu ver, a gente teve um processo ali de pesquisa, né, de pesquisar filmes, de pesquisar
de pesquisar livros, artigos e tal, mas no campo do cinema, a gente não foi só pelos filmes de terror, mas a gente foi também bastante por filmes de drama que abordassem ali assuntos que a gente achava que seriam pertinentes para o que a gente tinha em mente, né, do que a gente queria fazer. Então, assim, o começo, mas acho que a concepção visual, a principal que começa a guiar a gente já no roteiro, que acho que foi a base para tudo que a gente viria a fazer depois visualmente, era de contar o filme da perspectiva da personagem principal, né? Então, quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente, nas nossas reflexões, que assim, eu e o Cristian escreveu o filme no nosso tempo livre. Nós temos nossos trabalhos profissionais e escrevíamos o roteiro no nosso tempo livre. E a gente assistindo o filme, discutindo, que a gente tinha uma proposta de premissa, assim, mas a gente não tinha uma história ainda, quais eram os personagens. A gente tinha essa ideia que era a empregada negra em uma casa de brancos ricos fugindo dessas assombrações. Tinha isso. E aí na pesquisa, né, para o roteiro, a gente, né, acabava refletindo uma realidade que está na nossa cara, que a gente sabia, mas quando você começa a trabalhar com isso diretamente, você começa a refletir mais sobre isso, que é muitos filmes, a grande maioria dos filmes brasileiros são feitos por pessoas não só brancas, como pessoas classe média alta, ricas, né? Que não é o nosso caso, né? Então, tipo assim, e muitos filmes que o cinema brasileiro, acho que desde sempre teve essa veia de falar sobre questões sociais, né? E a questão de raça e classe nos filmes brasileiros sempre foi falada e sempre foi falada por cineastas de classe alta, né? Na grande maioria das vezes. O que não é um problema, porque tem filmes bons feitos por eles e vão ter filmes ruins também. Mas acho que em algum momento, a partir ali dos anos 2010, quando começou a ser falado essa coisa de lugar de fala, muitos desses cineastas, eu acho que queriam abordar esses temas de trabalho doméstico, de desigualdade social, de racismo e tal. Só que esse negócio do lugar de fala fez eles se prenderem em, tipo assim, tá, vou falar vai ser um filme sobre empregada doméstica, mas vou fazer o filme do ponto de vista do patrão. Pô, aí eu não quero ver. Não, assim, não vou falar que eu não quero ver, porque eu acho que tem bons filmes que foram feitos nessa linha, tipo O Som ao Redor. O Som ao Redor é muito bom, é nessa linha. Mas também teve muitos filmes que eu não irei citar nomes, mas que segue essa premissa não, a gente vai fazer um filme sobre trabalho doméstico e contar do ponto do nosso lugar de fala, que no caso dessas pessoas são pessoas ricas. Então, quando a gente começou a pensar, eu pensei assim, mano, eu quero fazer um filme que seja do ponto de vista da personagem principal, que é empregada e que é negro. Eu quero que esse seja o principal, né? E acho que isso refletiu tanto no roteiro quanto no visual do filme, né? Então, por exemplo, no roteiro, a personagem principal, ela tá em todas as cenas. Tipo, acho que no filme eu acabei dando uma mudada na direção, mas no roteiro a gente só sabe das coisas que a personagem principal sabe, né? No filme acho que tem um momento ou outro que isso foge um pouco, mais do roteiro a personagem principal, tipo, a gente só sabe o que ela sabe, a gente só vê o que ela vê, então era bem na perspectiva dela. E baseado nisso, a concepção visual começou pensando nisso, tipo assim, vamos tentar retratar de formas visuais, tipo, aproximar o público da perspectiva da personagem, não só com o plano do ponto de vista dela, que tem alguns momentos do filme, mas com outros planos que aproximem a personagem principal do público, né? Da perspectiva, não só perspectiva mesmo dela, do que ela está vendo, mas perspectiva emocional, psicológica, e enfim. Um filme que foi, acho que, referência nesse sentido, que é um filme que eu acho um filme legalzinho, mas tem muita gente que detesta, que é o Mãe, do Darren Aronofsky, que é um filme de terror, lá com a Jennifer Lawrence e tal. É um filme legal. É um filme que segue essa lógica de a gente só sabe o que a personagem, o que a Jennifer Lawrence sabe no filme, a gente só vê o que ela vê, e aí o filme visualmente, eu achei um filme muito interessante, que ele tem uma premissa de tipo assim,
uma premissa visual que eles acho que usam ali uns 3 ou 4 tipos de plano no filme todo, que é plano da cara da Jennifer Lawrence, mostrando Uhum. ali a reação dela às coisas, o plano ponto de vista dela, que é o ponto de vista literal dela, e o Uhum. plano meio por cima dos ombros, assim, que é a gente dividindo a visão com ela. Então, Sim. essa foi a base que que eu comecei a pensar o visual do filme, tipo, usar esse tipo de plano. Mas eu acho que assim, eu tenho um problema que eu não conseguia me ater a essa, tipo assim, apenas a essa, digamos que isso fosse uma regra, a gente colocou isso como regra. O filme vai ser filmado da perspectiva dela e a gente vai usar esses 3 tipos de plano. Só que Uhum. quando você começa a pensar mais no filme e tal, você começa a ter ideias para imagens que você fica, putz, essa imagem aqui, ela vai fugir da regra, mas ela vai ficar muito Sim. legal. E aí, em Uhum. alguns momentos, a gente acaba dando uma fugida disso, né? Mas são momentos que eu acho que criam algumas sensações ali, não só com o visual, mas também com o som, que ajudam, que saem um pouco dessa lógica de, tipo assim, ser a perspectiva compartilhada com ela, Uhum. mas seguem a lógica de o sentimento da personagem ainda tá na gente, o sentimento de talvez tensão, de medo, de Sim. certo deslumbre, né, que tem na cena do padre, por exemplo, que a cena do padre não é a perspectiva visual literal dela, mas às vezes ele pode criar uma sensação assim meio sinistra, meio mística, assim, que pode ser a sensação que o personagem estava sentindo, né? Então, a gente teve essa base para o Uma visual. subjetividade da personagem. Sim, Isso. exatamente, a subjetividade, essa é a palavra. Tipo, aproximar a subjetividade da personagem principal Uhum. para subir com a subjetividade do público. Então, essa assim foi a nossa base. E aí, assim, teve outras coisas que não foram referências. Tem algumas coisas que foram referências exatas a filmes, mas tem outras coisas que não foram referências a filmes. Foram mais uma forma de pensar na história que a gente tinha, do que a gente queria passar e como que o audiovisual poderia realçar essas coisas. Então, a partir do momento que a gente começou a pensar em todas essas questões, eu pensei, o filme ele poderia ser 4x3. Por quê? Porque o 4x3 Nossa, ele é uma razão de incrível. aspecto mais apertada, digamos assim, porque uma das coisas que é, é muito forte quando se trata da questão das empregadas domésticas no Brasil é o famigerado quarto da empregada, que é um lugar minúsculo na casa. Então eu pensei, pô, Uhum. a gente vai colocar o filme do ponto de vista dela, o filme poderia ter também a razão de aspecto menor para fazer meio que uma alusão ao quarto das empregadas, que é menor. E aí uma coisa até que eu pensava era, tipo assim, seria muito interessante se tivesse, com essa razão de aspecto menor, a gente tivesse um plano em que mostrasse, tipo assim, o quarto inteiro dela. O quarto inteiro dela cabe nesse plano reduzido, enquanto a casa Uhum. dos patrões não. Você precisa de, tipo assim, precisa mover a câmera para os lados, precisa, tipo assim, você vai enquadrar de vários lugares e a casa vai ter ainda mais cômodos, né? Uhum. Então, tipo assim, esse foi uma das coisas no filme, né? Uhum. Visuais, que é a razão de aspecto, teve essa influência. É o preto e branco, né, que é o famoso preto e branco do nosso filme. Nossa, Ele incrível, cara. também, ele foi tipo assim, foi seguindo essa lógica de como que as ferramentas do audiovisual podem ajudar a contar a história do filme. E o nosso filme, ele, tipo assim, ele é um filme que ele fala sobre as questões de raça, classe no Brasil, mas ele faz isso através de contrastes, né? Então, isso já estava desde o roteiro. Então, tipo assim, a personagem principal é negra, os patrões são brancos, né? Então ela é pobre, eles são ricos. Ela no roteiro a gente tinha escrito que ela seria uma cena que a gente acabou cortando, né? A gente até gravou, mas a gente acabou cortando, que ela seria Ele é de de uma religião de matriz pertencente africana, né? a religiões de matriz africana. E a gente cortou isso. Mas tipo assim, os patrões são cristãos, ela é de religião de matriz africana. Então o filme era cheio Uhum. dessas contradições, contrastes. Sim. E preto e branco nada mais é Locuções, do que assim, o né? contraste entre a luz e a sombra. Então, Sim. faria total sentido fazer o filme
em preto e branco, sabe? Mas fora isso, eu acho que o filme teve também outros acabaram de tem outras referências e momentos menores, meio que essas foram alguns pensamentos que fizeram a gente seguir a mise-en-scène, né, a proposta de mise-en-scène do filme, mas assim, o filme ele teve muitas outras referências e muitas coisas assim, talvez eu nem lembre de todas as referências que a gente usou, mas tipo assim, que eu consigo pensar que ainda já que a gente está no contraste, né? Um filme que fala sobre contrastes, que é um filme que, assim, eu tenho que falar aqui, os filmes que a gente faz, né, no caso desse, eu acho que eles são um reflexo do momento que a gente está na nossa vida também. E quando eu e o Cristian, a gente começou assim, quando eu tive a ideia para fazer esse filme, era 2020, pandemia, e em 2020, para nós que, assim, eu tinha 20 anos em 2020, o Cristian também. Então, assim, para a gente que era jovem cinéfilo em 2020, o filme do ano era Parasita, que pra gente era absurdo. E ainda é um filme muito bom. Uhum. Então, e Parasita é um filme sobre contraste, né? Sobre contraste de Então, classe. Então, acho que eu lembro que até na época que a gente ia gravar o filme, um pouco antes de gravar, eu pensei, vou reassistir Parasita. Quando a gente estava na pré-produção, eu pensei, vou reassistir Parasita, que fazia tempo que eu não assistia. E aí, quando eu reassisti Parasita, eu fiquei, nossa, mas tem um monte de coisa que eu pensei para o nosso filme que tá me lembrando Parasita, eu nem lembrava. E daí o Christian falou, não, mas você não lembra que a gente discutiu no roteiro e tal. Foi a primeira referência que o Igor me deu pro filme, assim, eu quero que seja uma coisa Parasita, assim, tem uma pegada meio Parasita. Foi uma das primeiras. Eu nem lembro que eu falei isso para ele, mas... E o Mãe, então foi isso. Então, tipo assim... A cena que ela vê pela fresta, assim, da rachadura, alguma coisa. Não, Aquilo, Parasita. nossa, cara, aquilo ali, eu falei, olha isso, cara. Mas E essa câmera uma vai coisa... Nossa. Mas teve uma coisa que eu acho que foi mais Parasita ainda, que foi... Assim, quando a gente começou a escrever o roteiro, a gente não tinha ainda um local para filmar. Então a gente escreveu uma casa genérica, grande. Aí eu fiquei sabendo de um filme, lá em 2022, isso. Aí eu fiquei sabendo que assim, eu tive a ideia em 2020, a gente começou a pesquisa em 2021, e começou a escrever em 2021, e reescreveu em 2022, depois reescreveu em 2023, e aí só foi filmar em 2024. Então, assim, em 2022, eu lembro que passou na Mostra de São Paulo um filme que era O Porão da Rua do Grito, que é o filme da Sabrina Greve, que inclusive lançou o trailer do filme Foi verdade. na Recentemente. semana passada. Semana passada. Acho que semana vai lançar passada. comercialmente agora, né? E aí eu vi assim, esse filme passou na mostra, aí eu vi o filme é legal e tal, e eu dei uma pesquisada nele, e vendo o making off eu vi essa casa que o filme foi gravado. E aí eu consegui encontrar na internet, tipo assim, fotos de dentro da casa. E quando eu vi as fotos de dentro da casa, eu fiquei, pô, essa casa aqui, ela é diferenciada. E aí, o que me fez, tipo assim, pensar, não, vai ser essa casa, que a gente tem que fazer essa casa, é quando eu vi as fotos da escada ali, que tinha uma escada para cima, outra escada para baixo. Eu fiquei, nossa, tem que ser aqui. E aí aí é muito Parasita, assim, nesse sentido de a divisão de os patrões moram em cima, a empregada mora embaixo. Nossa, tem que ser isso. Então, tipo assim, e na direção de arte, até essa questão do contraste, Parasita tem os contrastes aí, porque uns são ricos, outros pobres, então na direção de arte você tem a exemplificação disso, né, visualmente. Então foi um filme que também eu passei para o pessoal de direção de arte, tipo assim, eu acho que uma coisa nesse sentido pode ser interessante, pensando na classe dos personagens e na ideia do contraste. Então foi um filme que foi importante assim para a gente também, mas teve muito mais filme. Eu acho que, assim, eu sou muito fã do Sam Raimi, que é um diretor que fez Evil Dead, que é um dos meus filmes de terror preferidos, assim, que não tem, acho que tematicamente os filmes do Sam Raimi não tem nada a ver com o nosso filme. Só que a maneira como ele filma, a maneira como ele faz o suspense, a maneira como ele edita,
Eu acho muito bom, acho muito, tipo assim, são filmes engraçados, divertidos e gostosos de assistir. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez os filmes do Evil Dead, o segundo, que é o melhor de todos, na minha opinião, ele, apesar de ser engraçado, ele também dava um suspense ali legal, então... E os outros filmes do Sam Raimi tem filmes muito bons, então... e é um diretor que eu assistia desde quando eu era criança, então meio que o olhar dele meio que formou também a minha subjetividade em pensar o audiovisual. Então, acho que Uhum, nesse filme, até em, por exemplo, um curta que eu fiz antes, curtas que eu fazia no meu curso de audiovisual, eu acho uhum, que já tinha um pouco do DNA de algumas coisas que o Sr. Raimi fazia. E nesse filme, fazendo um filme de terror, que o cara era craque, não uhum, tinha como não voltar para ele. Então, tem uhum. algumas referências muito diretas, né? Evil Dead e outros filmes do Sr. Raimi, né? Tipo, A cena do padre é uma forte referência, né? não, a cena do padre, né? Que, tipo assim, o Sr. Raimi é muito conhecido por fazer, não muito conhecido por, mas ele Fusões, faz né? algumas sobreposições de imagem, assim, alguns recortes, algumas Sim, coisas diferentes na imagem que ficam bem legais. Então, isso me torna inspirou. E a macabra a cena cena, né? Uhum. exatamente. E a cena final ali dela destruindo a moeda dos espíritos vindo em direção a ela, ali eu copiei, mas descaradamente, o que ele faz no, no final do Evil Dead 1. Então, tipo assim, foi muito. Eu gosto do jeito que ele filma e algumas coisas eu acho que, tipo assim, tinham que ser dessa forma também, porque, por Não, exemplo, faz todo não teria sentido. Uhum. como. Tipo assim, os espíritos indo até ela no final do filme. Não tem como a gente fazer. A gente não tem dinheiro para fazer sei lá, os espíritos voando até ela. Não tem, então. A gente coloca a câmera na visão dos espíritos, resolve o problema, funciona, ajuda a criar suspense e ainda faz uma referência para o Sam Raimi. Então, então, a gente teve isso, mas teve muito mais referência. Acho que o Exorcista é uma referência ali para o padre e tal, né? Tipo, É. meio uma subversão do Exorcista, né? Deixa eu ver. Eu acho que tem uma cena, aquela cena no quarto, né? Aquela cena de terror no quarto. Ela, eu me inspirei um pouco no Kiyoshi Kurosawa, né? Que tem o filme Pulse, que tem uma cena muito famosa da mulher no final do corredor vindo andando até o personagem. Então, Nossa, é aquela verdade. iluminação escura, da gente não conseguir ver direito que tá, qual a cara das pessoas foi uma referência para pensar essa questão dos espíritos do filme, que eu acho que quando você não consegue ver direito ou a assombração, aí é onde eu acho que fica mais assustador, né? Uhum. Então acho que teve isso. Deixa eu ver qual mais. Acho que, assim, se a gente for minuciosamente, teve muita Não, não referência. teve, com certeza. Deixa eu ver se teve Teve mais uma, alguma. teve uma que Oi? teve uma que eu lembro que você tinha visto aquele filme do Apichatpong, Tio Gumê, que aí tinha um Tipo, fantasma que ia aparecendo e aí foi a referência da gente para aquela cena do trovão que aí ilumina o pai da Kumani. assim, essa cena eu não lembro direito. Eu lembro que tem essa cena do Upchat, do Tio Boom, que ele tem uma cena ali que faz os espíritos, uma mulher ali que é um espírito desaparecido de um jeito muito interessante, mas acho que acabou não sendo tanto referência assim. Acho que não tem nada a ver, tipo, com o que a gente fez no filme. Para falar a verdade, essa cena aí, que é uma das cenas, um dos planos que eu gosto mais do filme, eu não sei como, eu não sei de onde que eu tive a ideia, assim, para essa cena específica. Mas eu acho que ficou legal. Deixa eu ver. Teve alguns outros filmes, né, Não, que eu tranquilo. falei, que não foram filmes de terror, né? Então, tipo, Garota Negra, que foi um filme que é o filme do Ousmane Sembene, que é o cineasta senegalês, que é um filme que eu E lembro a que eu vi gente na descobriu durante a pandemia. pesquisa o filme e virou uma das principais referências, né? Então, tipo assim, eu lembro que eu assisti esse filme pela primeira vez em 2020, né? E aí, quando a gente começou a pensar, foi meio que na mesma época, acho que antes de eu escrever a primeira versão do roteiro, né, que esse filme era um roteiro muito curto,
que eu pensei em fazer como animação no meu computador na época, que eu trabalho com animação também. Então, eu pensei em fazer uma animação, só que eu vi que fazer animação ia dar muito trabalho fazer sozinho, eu desisti, Uhum. mas a ideia ficou na cabeça. E antes de fazer esse roteiro inicial, eu tinha assistido o Garota Negra. E aí, pela referência, né, eu acabei levando isso e acho que na direção de arte, no figurino e Uhum. na atuação da personagem foi algo que eu levei para a equipe, né? Alguns membros da equipe já conheciam, né, o filme, então eles já faziam parte também do que já estavam pensando. Então, Uhum. isso foi importante. Outro filme que eu acho que foi importante, assim, que me impactou muito na época e que eu acho que, de certa forma, a gente fez uma homenagem. Tem, um é o curta que é A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é um curta de documentário que, para mim, é um dos melhores curtas já feitos no nosso país. Eu acho muito bom esse curta. É um curta de 2020. Quando eu vi, eu fiquei muito, muito chocado. E aquela cena ele, tipo assim, é um filme que ele usa fotos da época da escravidão e alguns vídeos que foram feitos no começo do Uhum. século XX. E aí ele cria ali um paralelo entre essas imagens e também entre o texto, que o texto é uma carta de um ex-escravizado, que Uhum. o cara, antes de se suicidar, ele escreve essa carta, e é uma carta muito pesada, e você vai vendo aquelas imagens, é super desconfortável. Então, desde quando a gente começou a pensar no roteiro, eu e o Cristian já assistiu esse curta, e aí eu já Uhum. tinha trazido para ele que, de alguma forma, eu sentia que aquilo dialogava com o que a gente estava pensando com o nosso filme, mas acho que foi mudando bastante a maneira como a influência desse curta foi surgindo no filme, mas eu acho que no final, aquela cena dos retratos, que a gente vai ver nos retratos e tal, eu acho que eles dialogam um pouco com esse curta, né? Uhum. E também acho que Tem o essa cena Canavial dos também, retratos... né? Exatamente, exatamente. E eu acho que também essa cena dos retratos, ela dialoga com o som ao redor, que começa com a gente vendo as fotos ali de como era Pernambuco. Faz é, sentido. Uhum. e, então, eu acho que assim, essas foram referências muito fortes, pelo menos para a questão visual, né? Uhum. Acho que Edson Ramalho também, ali eu dei uma copiada muito forte nele, com algumas imagens que piscam na tela em alguns momentos. Copiando o curta Amor Só de Mãe, né? Que é A o Moça de Mãe, curta que é Uhum. muito que é bom. também um dos melhores já feitos nesse país. Na minha opinião, é o melhor disso. Mas acho que tem isso. Deixa eu ver, eu ia falar mais algo, mas acho que me fugiu um pouco na mente. Mas acho que assim, no geral, foi isso. Assim, também tem umas referências que vão surgindo e saindo, né? Então, por Uhum. exemplo, o Mãe, acho que ele é uma referência muito forte no começo do processo, mas depois ele diluiu. A gente tinha, no Uhum. começo do processo também, como referência um pouco o James Wan, né, que é um diretor que eu gosto, que faz filmes completamente diferentes do que o que a gente fez, mas que eu acho que ele ilumina e filma as cenas de terror de uma maneira que é envolvente, que consegue ser assustadora, né? E tem, né? A gente não pode deixar de falar do Mojica, né? Não tem como não mencionar, que está no título, então foi uma inspiração para o título, e também foi inspiração para algumas outras coisas, do tipo assim, os filmes dele, né? Tipo, A Meia-Noite Levaria Sua Alma, Essa Noite Encarnaria Seu Cadáver, e muitos outros Uhum. filmes dele questionavam a moralidade, né, que existe na nossa Tem razão. sociedade, alguns costumes. Então, era um filme que pegava, e apesar do personagem principal ser um vilão, ali desses filmes originais dele, ele queria causar uma subversão ali da questão de como, tipo, da moralidade, dessa moralidade cristã que existe na nossa sociedade, que estão ali presentes nos filmes. Uhum. Então, eu acho que, de certa forma, a gente também buscou uma subversão disso, né? De trazer essa subversão que ele tinha, mas a gente fez de uma forma diferente, mas que eu acho que dialoga. E visualmente, os filmes dele tinha uma coisa
que eu acho muito interessante, que, por exemplo, tem muito do A Meia-Noite, que era... tinha algumas coisas na imagem, algumas texturas na imagem, que eu acho muito interessante, eu acho muito legal. É óbvio que a gente fez filme digital, então é um processo diferente, mas que eu busquei ali, em alguns momentos trazer, né, também um pouco dessas texturas de filme, de ruído, que eu acho que ajuda a criar, que eu acho que ajuda muitas coisas, ajuda a dar ritmo em alguns momentos do filme, ajuda a criar o terror, a acentuar o terror, eu diria, em outros, o desconforto. Em alguns momentos, acho que até ajuda a criar um certo deslumbre, assim, com o visual. Então, Sim, eu acho muito totalmente. interessante. Eu acho muito interessante quando filmes, principalmente filmes de terror, conseguem pegar essas linguagens diferentes, tipo, às vezes animação, às vezes, enfim, essas texturas, e criar um ruído ali, mas que é um ruído estético que funciona no filme de terror, né? Uhum. Então, acho que nosso filme teve um pouco disso, assim. Teve muito mais referências para detalhes muito menores, mas acho que as que são mais interessantes foram essas daí, né? Perfeito. Bom, Christian, eu me assustei quando eu li assim na sua biografia que você coloca que Essa Noite Me Alma Partirá seu primeiro roteiro. Tá lá descrito, eu levei um susto, falei, não é possível isso, né? É totalmente inaceitável, né, que seja, mas porque é um roteiro muito bom, de uma qualidade, uma constância, e assim, quando termina o filme, a gente vê que é um filme que teve muita, dá para sentir que teve pesquisa, que teve uma elaboração, né? Porque falou que vocês fizeram juntos o roteiro. Eu queria que você contasse assim, em cada parte do roteiro, início, meio e fim, esse processo foi mais difícil encontrar a história do que colocar ali cenas, diálogos, né? Que são diálogos também que à primeira vista parecem ser diálogos soltos ali, mas são diálogos que vão causando um efeito ao longo do filme, vão ficando ali. Aquele telefonema com a mãe é uma coisa, causa uma estranheza, que causa um incômodo, né? E, nossa, eu achei uma cena fenomenal, cara. Cenas de telefone são meio burocráticas, assim, aquela cena, ela vai dando uma angústia, né, do jeito que é feita a fala, assim. E eu queria que você contasse esse processo de elaboração, esse refinamento de roteiro, para chegar naquilo que a gente viu na tela. Claro que existem cortes, coisas que foram tiradas, mas eu queria que você contasse essa elaboração, porque é um filme, a minha vista, enquanto espectador, e até mesmo quando roteirista, eu acho uma história muito redonda, que a gente entende o começo, entende o meio, e principalmente entende aquele fim. Não que a gente entende, acabou o filme, desligou, vou embora. O filme vai ficando com a gente. E o filme que fica com a gente são os melhores, que a gente fica pensando em várias temáticas, várias camadas. Queria que você contasse um pouco. Bom, eu sempre gostei muito de cinema, né? E principalmente muito de terror, né? E aí foi mais Uhum, ou menos por esse motivo que o Igor me chamou. A gente se conheceu durante a pandemia, né? Fazia parte de uns cineclubes, né? Online. Aí acabei conhecendo o Igor nesse meio tempo. E eu gostava muito de terror. Sempre li sobre cinema, sobre roteiro, sobre linguagem de uhum, cinema e tudo mais, mas nunca tinha feito nada. Até tinha escrito um roteiro para gravar aqui em casa mesmo, mas acabou não acontecendo, enfim. uhum, E aí o Igor me chamou, como ele falou, ele apresentou essa outra versão de um outro roteiro, né, que tinha uma história bastante parecida, só que ele queria escrever uma coisa um pouco mais aprofundada, né, porque era um roteiro bem curto, ele queria escrever um roteiro um pouco maior, uhum, e me chamou. E nesse processo a gente foi, tipo, ele deu as duas referências no começo, né, Mãe e Parasita, que ele queria que fosse uma coisa que tivesse mais ou menos nesse universo. A gente começou o processo de pesquisa, foi bastante tempo de pesquisa, né? Até o que ele falou, né? A gente começou a escrever no tempo livre. Acho que no começo foi um pouco mais fácil, porque foi bem na pandemia mesmo, então É. uhum, estava todo mundo meio em casa, então tinha bastante tempo livre. Mas depois de um tempo foi ficando um pouco mais difícil de fazer as reuniões, né? De trazer ideias e tudo mais, porque a gente foi voltando para os nossos trabalhos e tudo mais. Mas nesse processo, sim, ele tinha o esboço da história, assim, a ideia que era um filme sobre empregada doméstica, que ressaltasse esses contrastes, tinha uhum, essa ideia desses dois filmes e tudo mais.
a gente foi tentava elaborar uma história, fazia um rascunho, voltava, lia alguma coisa, assistia um filme, voltava. E aí, a gente, até depois, recentemente, a gente foi acabou dando uma relida nas várias versões do roteiro, e mais ou menos a gente, desde o começo, tinha mais ou menos um esqueleto que foi meio que ficando, né, nas versões. Aparecia uma coisa, saía outra, mas acho que depois de um certo tempo de pesquisa, que foi quando a gente realmente começou a escrever o argumento e as versões do roteiro, algumas coisas foram ficando meio para sempre, assim, mesmo que a gente mudasse essa cena mais para cá, no começo, a cena mais para o final, acho Aham. que a ideia estava lá, assim, desde sempre, acho que a gente foi alinhando. Era um roteiro que foi ficando um pouco longo, né? Acho que o Igor tinha ideia de fazer um roteiro que mais ou menos na casa dos 15 minutos, e a primeira versão do roteiro tinha 30 páginas, Eu e acho que a aí gente. Acho que o negócio é a assim. gente emocionou, né? Não, acho que a gente não tinha noção nenhuma quando a gente começou, para falar a verdade. Porque Aham. tinha acabado de sair do curso de audiovisual. E Eu nunca aí, tinha tipo escrito assim, nada, não, você já tinha Assim, escrito, só não tinha feito só não nada tinha profissionalmente. gravado, exatamente. Eu só tinha é. feito um curta, assim, antes, assim, mais elaborado. Então, tipo assim, a gente não tinha noção nenhuma. A gente começou a escrever e tal. E aí, óbvio que a gente sabe, 30 páginas não vai rolar nunca. Quer dizer, não é que vai rolar nunca, mas para nossa realidade Aham. era, tipo assim, era fora da nossa realidade, só que a gente não tinha essa noção. Mas, tipo assim, acho que as 30 páginas a gente teve uma noção e depois a gente cortou algumas Foi páginas. cortando. A gente falou, não, Aham. não vai dar e vai ter que Só que, tirar só que, coisa. tipo assim, as outras coisas, a outra versão que ficou, que era 22 páginas, é que também tava sem noção ali também. Isso aí a gente não sabia que ia ficar o filme. No final ficou 15 páginas do roteiro? 18 páginas? Ficou Não, 20, foi umas 15 por aí. Acho que foi umas 15. é, 15 páginas. E ficou com 20 minutos o filme. Então, assim, é de 30 a ficar com 1 hora, praticamente. E a gente foi muito nessas referências que o Igor falou. A gente foi pesquisando. Então, o Garota Negra eu acabei vendo nesse processo. Os filmes do Sam Raimi a gente reassistiu durante o processo, porque também foi uma referência para ritmo, né? A gente queria que Uhum. o filme fosse Pra construção muito do terror frenético. também, Acabou né? que no começo a gente acabou. É meio que um Garota Negra no começo e o Evil Dead no final, assim, né? De referências É, mais principais, assim. Mas a gente viu Iluminado nesse processo. Acho que na cena das fotos também tem um pouco de Iluminado, aquela que aparece o é, rosto dela, né? é. A hora da plantação também, assim, Também, quando eu também. vou É, rever Iluminado, tem uma cena que a Wendy, ela cruza assim o corredor, dela olha assim, dela vê o sangue vindo no corredor. Eu fiquei, caramba, É. isso, eu nem lembrava dessas coisas, mas lembram os filmes. mas, E. perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, não, eu digo assim, é um filme com muita camada, assim, e de certa forma eu tive a sorte de ver algumas vezes, assim, porque, meu, você tem que, é um filme que tem que ser degustado, cara, tem que ser, né, numa primeira olhada você fica só admirado, né, e na segunda você vai pescando outras coisas, vai pegando referências, e depois você vai começando a se incomodar com aquilo, do ponto de vista de, nossa, é muito provocativo, né, e como foi colocar essas provocações. É claro que a imagem ajuda muito, mas na hora que você coloca no texto, nossa, isso é uma provocação bacana, eu quero fazer essa reflexão. Nossa, aquela coisa da moeda, eu acho que foi uma das coisas mais, cara, olha, inacreditáveis e inteligentíssimas, e aquilo dá um pano para manga de uma conversa de horas, assim, né? O que aquela moeda É. representa, cara, eu queria que você contasse um pouco. Aquilo, eu achei aquilo, meu, um A abuso, A história da moeda, moeda é legal. a moeda apareceu de outra forma no roteiro. Era para ser uma coisa nossa, que infinitamente diferente, né? Ia Era uma envolver coisa tipo assim, trivial no começo. ia ser tipo assim, ela ia ser acusada de roubo porque os patrões tinham uma coleção de moedas, era uma coisa assim, se não me engano. E aí, em algum momento, a gente sacou que, tipo assim, não, pô, a moeda ela pode ser a ferramenta que eles estão comprando a liberdade dela, nossa, como se era feito antigamente. espetacular. Então, a gente pesquisou até o valor, acho que o valor, inclusive, não deu, né? O valor era muito grande da Não, moeda, até o mas valor que eram comprados os escravos e tudo mais. E aí, até a na maneira com que ela ia aparecer na história também, né, nesse sentido já de compra, ela aparecia de uma outra forma também. E assim, das várias versões, ela foi se aliando para isso que eu acho que ficou bem
essa cena do café da manhã, que é a cena onde eles entregam o presente para ela, é uma cena que tá desde o começo, ela seria de uma outra forma, mas muita coisa dessa cena já tá lá também, o diálogo, por exemplo, que é um diálogo do café e do açúcar, que não vai faltar, é uma coisa que a gente já tinha no começo para estabelecer essa relação deles com o café e com o açúcar. Isso é muito engraçado, porque assim, pra gente que passou pelo processo, a gente fica, nossa, a gente mudou um monte de coisa, mudou um monte de cena e tal. Só que quando você pega pra ver os roteiros antigos, você fica, nossa, tudo que a gente fez no filme já tava aqui, só que tava lá no começo, embaralhado de outras formas, de outras maneiras. E aí acho que a gente foi organizando, né? Numa reunião que a gente fez recente, o Igor acho que descreveu muito bem o que foi o processo desse filme. Assim, parece que a gente tinha um quebra-cabeça, as peças estavam lá, a gente só ficava tentando montar até chegar no que foi essa montagem final, assim, que ficou, na minha opinião, bastante decente, né? Até o lance da moeda, rapidinho. Isso. Tipo assim, a moeda, eu lembro que ela no começo, ela era, tipo, como eu posso dizer? Os espíritos aqui nesse filme, se você for ver, eles aparecem mais pro final, né? E aí, quem não assistiu o filme tomou um spoiler agora, que a gente já revelou espíritos. Mas, tipo assim, os espíritos eles aparecem mais pro final. Só que nessa outra versão, eles apareciam primeiro no começo e iam aparecendo aos poucos, porque era uma versão muito mais longa, que a gente era louco quando escreveu. Sem noção nenhuma. Mas, assim, só que daí, quando o primeiro espírito aparecia, ele jogava uma moeda. Não sei se você lembra disso, moeda. Christian. Era assim, inclusive, né? E era só isso, tipo assim, era só para ser um elemento meio. Tinha um negócio, tipo assim, teve uma versão do argumento, uma personagem tinha uma coleção de moedas, depois a coleção de moedas volta, depois no final do filme, mas naquele momento era só isso. E, tipo, era isso, não tinha nenhuma importância, né? E em algum momento a gente se ligou. Acho que tem outro diálogo que é bacana, que a gente muitas vezes pensou em tirar, porque a gente achava meio forçado. E depois nas exibições a gente viu que é um dos diálogos que as pessoas mais reagem de uma maneira desconfortável, mas não no sentido de ser ruim, no sentido de ser desconforto, no desconforto que a gente queria causar quando a gente escreveu, ficou com medo de causar um outro desconforto, que é sobre a faculdade, né? Aquele que o patrão fala sobre a faculdade, tudo mais, a gente fica, cara, acho que tá muito forçado, não sei se isso tá muito chamando a atenção, e nas exibições a gente vê que as pessoas reagem de uma maneira do jeito bom, assim, né? Um desconforto bom, assim. E era isso, assim, a gente quis deixar nos diálogos também. Muito também dos diálogos foram maneiras da gente condensar coisas que nas outras versões do roteiro eram muito mais longas, né? Então, muita coisa que era muito grande virou um diálogo, e acho que resume bem a relação entre os patrões e a empregada, essa dinâmica racial, essa dinâmica de classe, principalmente. Então foi também, eu acho que um trabalho de pesquisa muito grande, quase um ano a gente fez de pesquisa, e dessas várias versões que a gente foi fazendo, repensando o roteiro, lia, voltava, fazia reunião. Foi também quase um ano escrevendo, né, depois reescrevendo, né? O filme estava com um edital aprovado já e a gente escrevendo ainda, sabe? Fez outras versões do roteiro. Antes de começar a gravação, a gente deu uma modificada nas coisas. Depois que o Igor conheceu o casarão que ele queria fazer nele, a gente deu uma reescrita agora pensando já na locação. E aí acho que também pensar na locação na hora do roteiro também ajudou bastante a gente pensar em várias coisas, assim, que acabaram ficando no final do roteiro, que acabaram ficando bacana. Uma curiosidade, aquele quarto, né? O Igor descreveu um pouco daquele quarto, até mesmo da forma de filmar, porque, nossa, é incrível, é maravilhosa mesmo. Eu tomei um susto quando o filme começou todo apertadinho. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Até mexi no meu celular, assim, eu tava vendo pelo celular. Não é assim mesmo. E é claustrofóbico, né? A cena, né? E aquele quarto, assim, dentro do roteiro, ele começou daquele jeito, aquela coisa que mal cabe a personagem, né? E você filma tão de perto que parece que ela não cabe mesmo, né? Acho que é incrível, né? Tava assim como a moeda, ele veio sendo lapidado, assim, ou ele apareceu no final? Não, eu acho que estava desde o começo, né? O Igor, isso já vem das referências que o Igor queria antes de eu entrar no roteiro. Ele já falou que era para ser. Você entrou. Quando eu entrei, exatamente. Então, você já chegou para mim falando que você já falava do 4x3, de ser preto e branco, tudo mais, para ressaltar, então o quarto tinha que ser apertado. Algumas outras coisas foram aparecendo depois, né? Acho que até tem coisa que
tá escrito, mas aí o Igor ressaltou ainda mais na direção, que é, por exemplo, o contraste entre o que ela tem no quarto e o que os patrões têm na casa, essas coisas que Sim, já nossa, tinham no roteiro, mas a maneira que está apresentada no filme é uma coisa que ele deu ainda mais valor, né? Até na escrita, assim, que assim, agora a gente está escrevendo outro curta, né? A gente está reescrevendo, né, outro curta. Mas é uma coisa que eu notei que nesse novo roteiro a gente não fez, mas que a gente fez muito nesta noite, que é que a gente descrevia bem os cenários. Então, tipo assim, quando a cena começa no quarto dela, a gente descreveu, tipo, tudo, não tudo, né? Mas a gente descreveu elementos suficientes para passar essa impressão de, tipo, ela tá aprisionada nesse quarto, né? Então, isso, acho que isso está desde o começo também. Acho Outra que coisa que eu alguns acho que outros. foi... Não, fale, não fala. Pode falar, pode falar. Não, Continua, não fala você você. estava no raciocínio, continua. Cara, é que outra coisa é que como o roteiro ele era muito mais longo, acho que teriam muito mais cenas, não muito mais, mas teriam mais cenas no quarto, né? Mas o quarto personagem, ele é bem importante, assim. Mas que eu acho que o quarto, ele foi... Eu acho que algumas cenas... eu acho que tinha mais cenas no quarto antes, mas a gente teve que cortar coisa, porque teria que cortar coisa no roteiro, e algumas cenas boas no quarto caíram, o que é triste. Mas são cenas que nesse roteiro final não faria sentido existir aquelas cenas, então paciência. Mas acho que outra coisa que guiou a gente foi tipo ter esse quarto da empregada e é onde o terror começa, digamos assim, né, no Sim, filme, né? O terror começa ali. Então, eu acho que foi um cenário ali crucial para a gente desenrolar tudo, né? Tudo que acontece, tudo do terror que acontece no filme depois, né? é muito interessante. Eu vou Outra aproveitar coisa e que eu acho que... poder... Perdão. Perdão, pode falar, Cris, pode falar, pode Não, falar. eu acho que outra coisa que fez muita diferença é que a gente escreveu todos os personagens do filme, a gente criou uma ficha para eles, assim, que é uma coisa até padrão, mas a gente escreveu para todos, até para os menores personagens, assim. O pai, que aparece bem pouco, ele tem a gente escreveu o que aconteceu com ele, quem ele era, o que ele fazia e tudo mais. E eu acho que isso ajudou muito a gente guiar. Eu acho que até por isso o filme ele ficou mais ou menos o mesmo, porque os personagens, em todas as versões do roteiro que a gente escreveu, eles eram os mesmos, eles não mudaram praticamente nada. Assim. Acho que isso Isso fez aí uma é grande verdade. diferença. Isso aí foi uma parte importante, assim, e depois foi muito importante no processo de direção, de ensaiar com os atores e tal, porque a gente passava essas fichas, mas realmente foi muito. Eu não acho que a ficha de personagem é algo necessário para todos os filmes, mas nesse foi muito Foi importante para muito a gente. importante. Foi muito importante para a gente conseguir visualizar, né, os personagens. Foi bem legal. Essa foi uma parte bem legal da escrita ali, da nosso processo de escrever o filme e tudo mais. Que os personagens são bem consistentes e bem desenhados mesmo, né? Até mesmo de comportamento, do jeito que se comporta, do jeito como olha, eu achei incrível, assim, né? Desse jeito de conduzir, desculpa, esse olhar do patrão, assim, né? Ele, na mesa de café, ele nunca olha diretamente, assim, até mesmo quando ele entrega o envelope, assim, eu acho uma construção super incrível do personagem, assim, né? Eu queria aproveitar e perguntar, assim, usando, assim, a terceira e a quarta pergunta, misturando, né? Bom, estamos falando de um filme de terror, né? Os filmes de terror estão aí ganhando bilheteria, ganhando continuações, o público está querendo ver, muito pelo sobrenatural, alguma coisa de monstro, né? Teve filmes de refilmagens, né? Tá voltando a ser um queridinho, assim, do cinema, né? Mas, quando a gente olha, né, para essa noite a minha alma partirá, é um filme de terror como a gente já conversou aqui, já trouxe com muita consistência histórica e social e provocações, assim, coisas que não vê nesses grandes filmes que estão no mainstream, assim, né, a gente está falando vocês falam de destino geracional, falam de essa relação patrão empregado, essa relação social do pobre com rico, é, essa necessidade de escravização, de trazer sempre essa necessidade de falar sobre processo de escravização aqui no Brasil.
o filme é provocativo nisso, né? O que vocês, enquanto criadores, diretor, roteirista, enquanto criadores, você acha que o destino dos filmes de terror para ele se tornar consistente é falar, trazer todo o visual de um filme de terror, mas com questionamentos sociais, assim, ou você acha que só vai fazer sucesso se for uma temática rasa, uma coisa superficial, que a galera sai do cinema e deixa o filme junto com a pipoca lá no lixo, assim? O que vocês acham? Acho que o terror sempre foi uma ferramenta de trazer questões sociais desde o começo, assim, né? Uhum. Década de 20, década de 30. O Igor estava comentando aí, antes da gente entrar sobre o Sangue de Pantera, então, o filme da década de 40 que já trazia temáticas sociais e tudo mais. Acho que isso sempre permeou a terror. O cinema fantástico, de um modo geral, ele sempre foi uma ótima ferramenta para Uhum. você falar dessas coisas. O cinema atual ainda tem bastante coisa que vai muito nessas questões, bastante, inclusive, filmes brasileiros que tocam nessas temáticas sociais. Né? Você pega um Trabalhar Cansa, Boas Maneiras, retratam esses temas. Tem No razão. cinema mainstream, de um modo geral, né? Você pega aquele Titanic que ganhou Palma de Ouro, você pega, Uhum. sei lá, um Nós, um Corra, por exemplo, que também toca nessas temáticas sociais, isso que sempre existiu. Acho que tanto no mainstream quanto num cinema um pouco mais underground, vamos dizer assim. Às vezes, eu acho que as pessoas, mesmo que tenham essas temáticas, às vezes elas não pegam, às vezes se divertem com o filme lá e vão embora e tá tudo bem também. Acho que dá para conciliar até as duas coisas, fazer um filme que tenha Uhum. a temática do terror ali, a estética do terror, a Uhum. linguagem do terror, que toque nesses temas. E aí o público, bom, ele assiste o que ele achar melhor ali, né? O pegar a temática ou não, ou os dois, ou um só, enfim. Acho que é um pouco isso. Acho que o terror sempre foi um pouco isso, assim, de ter a temática lá. Se você quiser, você vai encontrar. Se você não quiser, você vai ter um filme muito divertido para você ver e, sei lá, se assustar e, sei Uhum. lá, ter nojo, enfim. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, assim, no Brasil, a gente está tendo cada vez mais filmes de terror, né? Que antes não era tão feito assim, mas hoje você vê, tem muito curta de terror Antigamente sendo era o Zé feito do no Brasil. Caixão e Ivan Cardoso, e aí um ou outro por aí, né? E até, tipo assim, dentro dos curtas, era o Denis Ramalho ali, apareceu um momento, depois foi trabalhar na Globo, nunca mais fez Foi trabalhar nenhum na Globo. filme. O pessoal da Filme de Caixote também fez um Do tempo, filmes do também era só Caixote, eles. exatamente. Uhum. O Rodrigo Aragão, mas, tipo assim, Rodrigo atualmente, Aragão, agora que a né? gente também Mas o Rodrigo Aragão está era longa já, participando, né? mas, tipo assim, agora que a gente está participando dos festivais e acompanhando mais de perto, você vê quanta coisa tem sido feita. E até pessoas que você, sei lá, nem esperava que tivessem uma afinidade com o gênero, estão tendo essa afinidade agora Uhum. também. Então, Uhum. eu acho que tem isso, acho que tem isso que o Christian falou, que o terror sempre foi utilizado para comentar sobre questões sociais, como acho que assim, tudo sempre foi utilizado para comentar questões sociais, eu acho, assim, tipo, comédia, drama, ação talvez Com não, certeza, mas com tipo, o certeza. terror sempre foi usado, a fantasia também. O que eu acho que pode acontecer, eu acho que, tipo assim, acho que tem duas coisas que são. Uma coisa que eu acho que acontece nos Estados Unidos, são esses filmes americanos, que é Corra não foi o primeiro filme que tratou de temática social, mas foi um filme que Uhum. tratou de temática social, e teve uma grande repercussão também por causa disso. Então, acho que nos Estados Unidos, às vezes, eles têm uma lógica de, se esse filme fez sucesso, seguindo essa ótica, então vamos reproduzir esse Como tipo para de filme. reproduzir. Ah, sim. Tem razão. E vai ter filme bom que vai ser feito assim, vai ter filme que é uma merda, que vai ser feito assim também. Então, eu acho que, às vezes vão pegar e pegar outros elementos de Corra, que às vezes vai ser o suspense, aquela paranoia, que também não é coisa, nada que Corra tenha inventado, né? Corra também, ele pega de outros filmes mais antigos. Sim. Mas daí, Uhum. tipo assim, tentam imitar o jeito que o Jordan Peele fez ali no filme para reproduzir, ficar só uma reprodução para tentar surfar naquela identidade do que ser algo Sim, propriamente novo, né? exatamente. Uhum.
Então, teve acho um que pouco com tem a isso. Bruxa também, quando a Bruxa fez muito sucesso, aí tiveram vários a Os filmes Bruxa. do, E também, os não filmes era do Ari nada novo. Aster Você também, o pega. Hereditário. Exato, é. Se você pegar. Até o Ari Aster, você pega o Midsommar, tanto o Midsommar quanto o A Bruxa, pegam também referências de filme passado, né? A trilogia a Sim. Holy Trinity, né? O que eu acho Então, que pode estar acontecendo também, pensando nesses filmes de fora do Brasil, Uhum. é que a gente teve uma época ali que os filmes de terror que faziam sucesso eram os Invocação do Mal, que faziam sucesso era Invocação do Mal. e Daí os teve uma genéricos época ali Invocação do que... Mal, né? o primeiro Invocação do Mal eu defendo que é bom, acho bom. É bom, é muito bom. Eu gosto Pô, também. também defendo. Mas, tipo assim, só que daí, tipo assim, da Invocação do Mal teve Invocação do Mal 2, 3, 4. Teve o A 4 agora, né? Annabelle. O 4 foi Teve agora, é. Annabelle, daí a Freira. O Mentor, E a aí, Freira. tipo, tinha outras franquias, Atividade Paranormal 10, Jogos Mortais 11, tá ligado? Então, acho que, às vezes, pro grande público, ficou muito essa impressão desses filmes de franquia, né? Eu acho que Uhum. agora, talvez, o grande público esteja voltando a ter mais filme a acompanhar e assistir no cinema mais filmes originais de terror, né? Então, a Sim, Substância sim. foi um filme que, assim, muitas vezes eu vou ver filme de terror no cinema e tem pouquíssimas pessoas na sala. Esse já era um filme que tinha bastante Tava gente, a sala estava cheio, é. lotada. Deixa eu ver. O Evil, não, Evil Dead é outro que também é franquia, É mas franquia, exatamente. outros filmes, que nem os próprios O outros Nós filmes do mesmo. Jordan Peele. É o Nós, o Não Olhe, Eu não olho. os próprios filmes do Ari Aster. Deixa eu ver O agora um Nosferatu. O que... Nosferatu, quando eu fui, tava cheio também. Nosferatu também estava cheio. E Apesar de eu não ter gostado. tem muitos outros filmes independentes que estão tendo uma repercussão, assim, que o grande público está assistindo e tem gostado. São filmes esses que se distanciam mais do que é feito no chamado terror de shopping, né? Uhum. Que são esses filmes de terror de grandes estúdios, né? Agora, no Brasil, Franquia. o que eu acho que pode acontecer é que aí é uma faca de dois gumes, eu acho. Uhum. Que é filmes de terror que falam sobre questões sociais e aí eles colocam a temática do filme acima do gênero. Então, tipo Do assim, gênero. o filme não é A um filme de estética da terror, direção. é um filme sobre coisa tal. Tipo, que era uma preocupação que eu tinha no nosso filme, de tipo assim, eu não quero que o filme seja, tipo assim, eu quero que o filme seja um filme que fale sobre essa questão social, mas eu quero que o terror do filme, ele se sustente pelo terror, sabe? Se Uhum. alguém, tipo assim, que o terror e o tema que a gente quer trabalhar, que eles façam sentido juntos, que eles funcionem juntos e Uhum. separadamente. Então, tipo assim, eu acho que talvez nosso filme. Eu tinha muito medo do nosso filme parecer mais panfletário do que um filme de terror bem executado, né? Nossa. Então, eu Uhum. acho que muitas vezes alguns filmes que eu acho que pode acontecer de tipo assim, ver os filmes de terror só como uma ferramenta para passar uma mensagem, que é esse que eu Uhum. acho que talvez às vezes pode ser o problema. Seja o E às perigo, vezes não né? sustentar, Concordo. às vezes não sustentar o filme como terror. Mas tipo assim, o terror Uhum. é só um detalhe, o que importa é só fazer ali o comentário, a mensagem que a pessoa quer. Mas é possível se fazer um comentário, a mensagem e fazer um E o filme de filme terror bem continuar sendo um filme de executado. terror, né? Um filme de Concordo. terror Uhum. interessante, com ideias interessantes, imagens interessantes, com susto, violência, gore, Uhum. coisas que nós gostamos dos filmes de terror, que, enfim, Gostamos. é possível encontrar esse meio termo, né? Então eu acho que está sendo bem interessante acompanhar no cinema brasileiro essa crescida e Uhum. vamos torcer para ter muitos mais bons filmes, né? Com certeza. Também torço. Também torço apoiando aí. Vai que você queira produzir um Arraste-me para o Inferno, assim, vai que você faça uma versão brasileira, imagina? Não, não, essa é a Levando, nossa versão brasileira. Essa é a nossa cara, versão Com brasileira. essa noite aí, imagina você colocando aí, pô, vou pegar essa inspiração de Arraste-me para o Inferno e colocar ali na tela. Gostaria bastante de ver uma coisa. Pego aqui um exemplo, tá sendo lançado o filme Quarto do Pânico, né? Foi É dirigido pelo David verdade, da Fincher, teve a Gabriela versão Moraes. brasileira, tudo, né? Uma equipe super bacana.
E eu espero que seja um grande sucesso. Estou na torcida ali, tem pessoas queridíssimas como o André Ramiro ali no elenco ali. Eu acho que vai trazer toda uma diferença. Mas, cara, eu fico pensando assim, ideias lá de fora, trazer e colocar no Brasil, que eu acho, nossa, assim como você usou referências lá de fora para criar, né, essa noite minha alma para tirar, tá totalmente para a gente produzir coisas aqui, porque talento não falta, assim, eu tenho certeza disso. Esse ano ainda tem o Enterre Seus Mortos, do Gosto, Marco gosto, Dutra, gosto né? pra Um caramba. grande Esses lançamento. mortos. Do dia 30 de outubro, É que inclusive verdade. é o 30 meu de outubro. aniversário, estreia o Enterre Seus Mortos e o A Própria Carne, que também é um filme de Ou terror a lá. própria carne, é verdade. Então tem Mas, a rua do você falou, da Sabrina Grave, como é o nome? o Porão da Rua do Grito, mas acho que é só no que Eu, vem, aí eu já só não ano que vem? tenho Ah, tá bom. certeza. Falei na missão. Mas até Você nasceu pensando, praticamente no Halloween, né, cara? Tá no seu sangue, então, essa coisa do terror, assim, né? Tá enraizado, né, cara? Tá no seu DNA, né? cara, a gente está Nasceu pra fazer construindo aí terror. essa tradição, né? Mas Deve ter até nascido que meia-noite ainda, Christian. Nasceu meia-noite, certeza, viu? 3 da manhã, 3 da manhã, 3 da manhã é o horário do diabo. Deve ter nascido 3 da manhã. eu nasci às Certeza. 6 horas e 66 minutos, na verdade. Olha só. Mas o que vocês tinham Perfeito. comentado sobre a gente trazer esses filmes, né, que o Quarto do Pânico é um remake, o Brasil também tem exportado ideias de filmes, né? Uhum. Teve, teve recentemente, teve um filme de 2022 com Chai Suede, eu acho. Ou era com Chai Suede? Era um filme, eu não vou Ele tá lembrar o dentro nome, do mas era um carro, filme não que... é? Ele tá dentro do carro, Exatamente. isso. É verdade, verdade Teve, mesmo. teve o remake com o... A um Nossa, daqueles Skarsgård lá, Bill Skarsgård, e acho que o Anthony Hopkins tem também. razão, cara. Tem razão, é verdade mesmo. Outro filme de O terror que eu acho remake que que vai é ter o... do Essa Noite, essa noite não, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que vai ser Ah, mas feito esse aí. daí... Não Mas tô esse falando que é daí... bom. Não, mas esse daí é que a gente não sabe nem se vai rolar, né? Porque essa notícia é muito antiga. Tipo, é da Já época da compraram os direitos pandemia. pra fazer, né? Mas um filme de terror muito legal, que pra mim é o melhor filme de terror que teve aí no Brasil, pelo menos nessa década, pra mim é o Propriedade, que é um filme do Daniel Bandeira, que é muito bom. Enfim, só deixando essa dica aí pra quem não viu, assistir Não, Propriedade. e o Rodrigo Teixeira produziu A Bruxa e eu vi uma entrevista ele falando que começou a ter interesse por cinema de terror quando ele trabalhou com o Marco Dutra ali no quando eu era vivo, né? Então tem isso também, assim, do Brasil meio fomentando, bem que talvez o A Bruxa existisse mesmo sem o Rodrigo Teixeira, né? É um filme que ele entrou no processo, mas assim, ainda assim é bacana você pensar isso, né? Que o cara que tá fazendo terror lá fora, E ele aqui lá também, fora, né? ele também produziu o Farol, se não me engano, né? Foi. O Farol também. O Farol é do mesmo diretor, né? Foi esse dele pra Universal, o Robert Tidger, né? É, E aí Robert eles exatamente. Rodrigues. trabalharam juntos nesses dois filmes. Farol é um No Farol, acho que ele teve até mais participação até do que no A Bruxa. O Foi mais. Farol é um Sim, ótimo filme mesmo, um ótimo exemplo de um filme É. inteligente de terror que é um terror assustador, assim, diferente, com né? temática, né? Diferente mesmo, tem razão, tem razão. Bem legal. Bom, cara, que papo incrível. É sempre bom falar de filme de terror, ainda mais com realizadores de filme de terror, pessoas que pensam, gostam disso, né? Não fizeram por fazer. Cara, foi um prazer falar com vocês, Igor, Christian, que prazer. O filme ganhou outro corpo agora, que eu acho que eu vou ter que olhar mesmo, pegar essas referências, vou ver seu vídeo de novo, pegar essas referências, eu acho que eu vou fazer um caderninho, porque é Assisti a muita quinta coisa vez. boa. Assisti a quinta vez. Essa, exatamente, cara, que é um prazer. Eu sempre tento ver de novo, porque o filme ganha uma camada e esse ganhou outra camada. Nossa, a história da moeda ficou mais preciosa ainda, e a história do jantar também ficou mais Se preciosa, vou eu ter que ver puder mesmo. falar só Claro, mais fala, uma pequena história, fala, é, fala, fala. que tinha nas perguntas que você tinha feito, né? Sobre esse destino geracional, né? Que você Uhum. falou. Que esse meio que é o motivo pelo qual a gente acabou, tipo assim, não foi
a ideia do filme não surgiu daí, mas foi uma coisa que motivou a gente a fazer o filme, né? De uma forma meio metalinguística até. Tipo assim, quando eu apresentei a ideia para o Christian, a ideia era essa, uma mulher negra empregada doméstica sendo perseguida pelos espíritos dos patrões, dos Uhum. antepassados dos patrões nesse casarão. Então a ideia inicialmente era um filme de Mansão Mal-Assombrada. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente começou a se deparar com algumas questões ali, né? E aí uma das questões era que, tipo, o maior estereótipo de atrizes negras, não só no Brasil, mas no audiovisual em geral, é como empregada doméstica. E aí eu comecei a falar para o Christian, putz, será que a gente deveria fazer mesmo esse filme? Porque esse Uhum. filme, a gente querida ou não, vai estar colocando uma Tanto que atriz tinham até negra em posição de empregada de novo. tinham Uhum. as cenas dela trabalhando como empregada que não tem na É, versão as final, que foi primeiras uma das versões, né? consequências disso. E aí, tipo assim, porque assim, lembrando que no começo a gente não tinha ainda uma história, a gente não sabia quem eram os personagens e tal, a gente só Uhum. tinha conceito, né? Essa ideia de uma empregada fugindo de espíritos antepassados nesse casarão. E a gente ficou pensando assim, a gente começou a pensar em outras possibilidades do que fazer, de outras histórias para seguir. Só que algumas dessas ideias acho que estavam já no consciente coletivo naquela época. Tinham filmes Uhum. que tinham ideias parecidas. Tinha aquela série Them, da Amazon, que era também tinha uma ideia que a gente começou a pensar em várias ideias diferentes que pudessem ser ligadas por isso de alguma forma, mas Aquele tudo filme ou Nani também, né? é, mas Uhum. tudo parecia genérico ou parecia que já tinha sido feito, já estava sendo feito, e a gente ficou, caramba. Eu lembro que teve um momento que eu considerei, tipo, até conversei com o Cristian, mano, acho que a gente não deveria nem fazer esse filme, porque não vejo sentido em fazer ele. Uhum. E aí eu lembro que um dia, eu lembro do momento, assim, quando eu tive ali uma epifania, que depois eu falei pro Christian, eh, que foi tipo assim, pô, se o filme for sobre a, a personagem querendo deixar de ser empregada doméstica. Eu lembro que eu estava deitado assim na cama, pensando assim, o que fazer. Devia essa ideia na cabeça, eu fiquei, caramba, e a partir do momento que a gente pensa nisso, acaba dando sentido para todo o resto do filme. A personagem, tipo, a motivação da personagem, ela quer sair da casa dos patrões. Os Sim. patrões querem que ela permaneça, eles vão fazer alguma coisa para esses espíritos surgirem, e aí o terror do filme começa. E quando a gente teve essa ideia, aí parecia que tudo no filme se conectou e se. E a E própria temática ela aflorou, né? Tipo, ficou tipo, mais parecia que tudo intenso ainda, né? parece que tudo desse momento fez sentido, a gente ficou, caramba. E aí até é interessante pensar que o filme também ele é um pouco metalinguístico nesse sentido, pelo menos na criação dele. De tipo Uhum. assim, que é sobre essa personagem tentando sair dessa realidade, esse contexto querendo aprisionar ela ali, né? Então, é Uhum. sobre uma empregada, mas é também sobre essa, digamos assim, essa atriz negra, essa personagem, essa pessoa negra querendo sair desse estereótipo que ela é colocada, né? Então, acho que o Sim. filme também, apesar de não ser um comentário metalinguístico, ele ainda acaba tendo esse viés, pelo menos, Uhum. na maneira como a gente foi fazendo, né? Acho Uhum. que esse componente metalinguístico estava presente ali no filme, então acho que é mais uma camada das que você estava falando que eu acho que é interessante de se olhar e notar no filme. Mas era essa a história. Mas é um recurso que vocês utilizaram que fica assim no ar e pega a gente, porque quando ela bate aquela marreta na porta e bate na porta e bate na moeda e depois a gente vê aquela porta, quando aquela porta se abre, aquilo é uma sensação até de alívio para a gente, porque nós estávamos presos com ela lá e finalmente aquela porta se abre, né? E é muito simbólico aquilo, porque é o quanto a gente está envolvido, preso naquela história junto, né? Metaforicamente falando, mas a gente está preso e a gente sabe e eu dá vontade de falar, corre, vai, some, né? Dá vontade de fazer esse tipo, aquela coisa, vai mulher, corre, vai para fora, né? Aquela coisa do tipo. E eu acho muito precioso. Essas coisas que vocês derramaram, na verdade, vocês vão derramando ao longo do filme, né? E
para chegar até o final, que é super catártico, assim, né? O final, para mim, eu achei catártico, assim. Eu acho que foi uma decisão muito acertada terminar do jeito que terminou. É claro, né? As imagens que vocês deixam depois, né? Que vocês filmam, as fotos, é outro impacto, é outra mensagem, é outra coisa super forte que vocês, no silêncio ali, vocês transmitem também a mensagem, né? Que eu achei, pô, inteligentíssima aquela mensagem das imagens. Usar retratos antigos, né? E a gente olha, puta, quantas vezes eu já vi um retrato desse numa casa? Eu mesmo vi vários. Vi vários daqueles. Nossa, poxa vida. Cara, eu não poderia ter É, terminado de maneira melhor, Igor. Christian, muito obrigado, cara. Christian, pode falar. Cortei você, por favor. Não, fala, os retratos também era uma coisa que estavam desde o começo, mas também de uma outra maneira, foi mudando, ganhando uma outra forma. Não, Mas entrou não. muito no que o Igor falou de... Tinha coisas. É curioso isso, é engraçado, mas a gente já falou bastante. Foi bastante. Não, Mas foi ganhando perfeito. uma outra forma e no final ficou daquele jeito que ficou. Acho que ficou muito bom. Ficou perfeito, cara. Ficou ótimo. Cara, Igor, Christian, obrigado pelo esse bate-papo, essa aula de cinema de terror, a aula de pensar em personagem, que foi uma aula. E a história desse filme se tornou ainda mais preciosa. Obrigado mesmo, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de poder falar tão gentilmente, assim, com riqueza de detalhes, o Igor trazendo todas as informações ali. Caramba, eu A agradeço gente que imensamente. agradece. E quem quiser assistir o filme, siga. Assim, eu ia falar aqui as exibições, mas eu não lembro de cabeça, porque é muita coisa. Mas siga no nosso perfil do nosso filme, que é Esta Noite. Deve ser esse nome. Tô horrível aqui para falar. Essa noite é minha alma para tirar isso mesmo, é isso aí. Sem É o nome do acento, filme, né? sem acento. Joga lá. Eu coloquei Igor Vasco, Christian Barbado, pelo menos está na minha bio, né? Então você Tá vai na minha poder bio ver. também. E a gente vai indicar todo esse perfil para vocês seguirem, curtirem, compartilhar, E porque aí, merece. as próximas exibições estão lá. A gente vai ter exibição agora no Ceará, em outubro, no final de outubro. Vai ter exibição em São Paulo também, no Rio de Janeiro, em Paraty, em Londres, que é a Olha só. primeira. E depois, por enquanto, tem algumas outras boas aí em novembro e dezembro, mas por enquanto, para quem tiver curioso para ver, essas são São essas. as mais próximas. Agradecemos o convite, né? Ficamos muito felizes que você tenha gostado do filme, realmente parece que você gostou muito, então dá uma alegria. Eu ficaria falando aqui muito mais tempo, porque tem muita coisa que a gente passou que foi bem interessante, assim, artisticamente falando, né? Exatamente. Sim, nossa, que legal que o nosso filme instigou tanto alguém a ponto de ter uma entrevista com a gente. Fiquei muito feliz com isso. Pô, erro de quem não fez, cara. Essa entrevista é minha, não dou pra ninguém, é exclusivamente. Pô, eu tô felizaço, cara, que vocês aceitaram. Que Muito legal, feliz que mesmo. legal. E desejo muita sorte, sucesso, ótimas exibições, ótimos debates, Obrigado. porque esse filme tem muita coisa, Não se encerra nos 21 minutos ali e a gente vai embora para casa. A gente leva com ele e leva pesado mesmo, viu? E fora que dá susto, né? Tem susto, tem terror, dá medo, né? Não é só isso que a gente tá falando, dá susto mesmo. Leva uns sustos bem importantes ali. Você ficar de vacilo ali, você pula da cadeira. Pô, isso aí, galera. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Valeu. Foi um prazerzaço falar com vocês. Obrigadão. Um grande abraço. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Até mais.